Gravando. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer um videocast sobre Stephen Hawking e vou apresentar minha amiga Cris, Angélica e Paulo e eu, Thiago. Nós somos do curso de Tecnologia Educacional da FURB, então vamos apresentar um pouquinho essa pessoa que fez tanto sucesso, né? Fez tanta revolução para a ciência, né? Desde todo sempre. Ele foi considerado um segundo Einstein. Ele nasceu dia 8 de janeiro de 1942 em Oxford, na Inglaterra. O casal não suspeitava na época que essa criança mudaria para sempre os rumos da humanidade. Na sua infância, ele já com 6 anos construía trens de brinquedo, considerado uma criança precoce. Stephen odiava matemática porque achava fácil demais. Sua paixão era física e astronomia. Com 17 anos, ganhou uma bolsa para estudar física na Universidade de Oxford. Seus colegas eram 2 anos mais velhos que ele. Concluiu o curso de física e Stephen foi aceito no mestrado da Universidade de Cambridge. Então vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, né? Quem foi ele e até chegar na doença, né? E de tudo mais, e de filmes e livros que ele deixou sua marca na história, né? Vocês têm algum ponto importante para falar sobre o filme da vida dele? Bom, aqui fala que ele fez, como eu tinha falado, fez doutorado na Universidade de Cambridge como cosmólogo. E durante essa fase ele teve um relacionamento com a Jane, que era uma cristã, e ele consequentemente era ateu. E nesse período ele já teve alguns problemas locomotores. Ele teve uma queda muito forte. Então ali ele já percebeu que ele teve esse problema degenerativo, um problema neurológico degenerativo. Mas com a persistência e dedicação, depois de uma longa data com um relacionamento com essa Jane, que ele conheceu nessa faculdade, eles conseguiram os dois trabalharem em conjunto para ele poder ter uma vida normal, que ele poderia continuar com o seu curso, seu mestrado e ser o que ele foi, né? Ele sempre falava que se a mente dele como ficaria, né? A medula Exatamente. dele foi totalmente, né, afetada, a doença dele era na medula, mas a mente dele não influenciava em nada, né? Então ele continuava sempre nessa expectativa de sempre o melhor, né? Esse ponto, né, esse divisor de águas que aconteceu com ele, né, ele não desistiu de momento algum, né? E junto com a parceira dele, mesmo diante dessas dificuldades, eles casaram, tiveram filhos, e ao mesmo tempo a esposa dele, a Jenny, com uma cadeira de rodas, vamos dizer, uma cadeira primária, né, para a situação dele, ainda eles conseguiram executar todas as atividades normais como professor, como mestrado. A parte que mais causou um dano significativo nele foi a questão da pneumonia que ele teve que fazer uma traqueostomia. E aí que dificultou a comunicação dele. Nas primeiras vezes a comunicação dele seria através de cartinhas, de bloquinhos, e era uma comunicação até rudimentar para a época. Um dos amigos dele, que aqui tem até um artigo que fala como funcionava a cadeira de roda dele. Esse amigo dele aqui se chama Mark King, um outro físico, junto com uma empresa chamada WordPlus. Eles projetaram uma cadeira que ele utilizava movimentos dos polegares para poder se comunicar. Então, eram 4, 5 palavras por minuto, ele conseguia se comunicar, inclusive ele até escreveu um livro com isso, dessa forma. Mas como o agravamento foi cada vez pior, a tal ponto que ele já estava perdendo o movimento dos polegares, eles começaram a usar um dispositivo que estava colocado aqui na bochecha, se não me engano, na bochecha esquerda dele. Então aí ele começava a se movimentar e, junto com todo o processo, toda uma gama de computação e um software bem avançado, eles utilizaram a voz tem uma coisa engraçada, eles utilizaram a voz
agora me fugiu o Não, nome, secretária. de uma secretária eletrônica. Então ele se comunicava, ele dava entrevista, ele dava palestra, como recentemente todo mundo pode ver no YouTube que ele dava muita palestra com esse dispositivo. Essa cadeira de roda, inclusive, hoje ela se aprimorou muito para muitos que têm possibilidade de ter uma cadeira de roda semelhante a essa. Então ele, mesmo com a dificuldade toda que esse cara teve, ele é um exemplo para muitas pessoas. Mesmo com essa dificuldade toda que ele teve, com essa esclerose lateral, com essa queda que ele teve, que prejudicou boa parte do cérebro dele também, ele ainda conseguiu transmitir muita informação e muita teoria, muita teoria importante, como no caso do buraco negro, É uma das frases bem que ele falava sempre, que por pior que pareça a vida, sempre existe algo que possa fazer e ser bem sucedido, né? Enquanto a vida há esperança. Ele era uma pessoa bem animada, assim, né? Apesar de que com 20 anos ele ele foi diagnosticado com essa doença e eles deram 2 anos, né, de vida para ele, e ele viveu 50 anos a mais, né? Ele morreu com 76 anos. E faz até pouco tempo, né? Ele morreu em 2018, né? 2018, né? Ele fez, durante a vida dele, mais de 20 livros, né? E foram livros de bastante destaque, mas 5 foram os que mais se destacaram, né? Que foi Minha Breve História, um que ele fez com a filha, ele teve 3 filhos, né? Essa Minha Breve História do Tempo, ela permaneceu na lista de mais vendidos do The Sunday Times durante 237 semanas. Daí ele também teve um que não foi ainda traduzido por português, mas é Recursos Computacionais para Pessoas com Deficiência. Aí é bem falado sobre a cadeira de roda, né? E sobre toda a tecnologia. E foi bem avançada. Desculpa te interromper, mas tem então uma entrevista que ele deu aqui sobre a inteligência artificial, que todo mundo imaginava que ele era um cara assim, amante da inteligência artificial, mas ele era contra a inteligência artificial. Até foi uma entrevista que ele deu aqui para um dos apresentadores aqui de um programa aqui. Ele falou que a inteligência artificial ela não vai ser uma coisa assim que vai substituir o cérebro totalmente, a inteligência de um ser humano, porque a tal ponto de que ele chegou, a inteligência artificial vai ser só um complemento ou vai ser mais uma coisa que não vai fazer anexo na humanidade. Então foi uma coisa muito bem colocada numa das entrevistas que ele deu em 2011, se eu não me engano, se tratando já daquela época da inteligência artificial. Sim. E falando um pouquinho então do filme, né? Que foi bem baseado na vida dele, né? Ele foi um filme que deu bastante polêmica, porque queria trazer muito para a vida pessoal, mas ele mesmo aprovou, ele e a esposa, né? E ele disse em uma entrevista que ele achou às vezes que o ator era ele, porque ele foi ótimo, né? O ator, o Ed, né? Ele se retratou muito bem, e tanto que ele chegou a ganhar o Oscar, né? De melhor ator. Porque no filme ele se parece bastante mesmo. Ele fica quase irreconhecível. Quase, né, quando ele foi fazer o filme do Animais Fantásticos, totalmente diferente. Não parece nem parece o mesmo ator. Sim. Ele se retratou tão bem e fez o papel do Stephen Hawking tão bem que eu me surpreendi, né? Vendo as cenas dele dentro do filme. E também o Stephen Hawking também apareceu numa série, né? Uma série bem, num ponto de vista bem divertida, que é o The Big Bang Theory. Lá tudo praticamente rodava até em torno dele. Então acho que quando eu comecei a pesquisar sobre o Stephen Hawking, eu não imaginava o que ele tinha feito, como ele tinha feito, como a doença dele, porque quando eu vi ele, para mim parece que tinha nascido daquele jeito. Mas só que quando a gente começa a ver a história dele, como ele lutou, como a mulher dele ficou ao lado dele em 5 anos, aí
É uma Tiveram história 3 filhos, né? é uma história dele bem comovente, uma história, realmente uma história de superação. Tanto que não foi fácil levar esse filme pro cinema, né? Foi bastante criticado. Pelo fato de achar... Eles tinham medo, né? De trazer isso pra vida pessoal dele, né? E, né, tá uma história muito pessoal, né? Por isso que... Ele fez muita contribuição na parte da ciência. Ele fala muito sobre o buraco negro, né? Que o buraco negro foi uma descoberta já. Ele sempre tinha como Albert Einstein como um alicerce para ele. Então, tem muitas teorias que ele também ajudou a formar dentro desse buraco negro, que também teria não uma gravidade tão profunda e negativa, mas também como ela teria uma gravidade longitudinal, que tu poderia se escapar dessa zona do buraco negro. Então eles tentaram fazer um experimento naquela máquina feita na Suíça, protótipo, né? Um protótipo feito lá de quebra de partículas, foi feito na Suíça, criou uma expectativa muito grande que eles poderiam fazer essa teoria do Hawkins funcionar ali, só que há boatos que funcionou e há boatos que não deu certo, então ficou por aquilo ali. Então ele teve a grande oportunidade de ganhar um prêmio Nobel devido a esse experimento, mas como eles fizeram esse experimento lá na Suíça e que sabe lá o que aconteceu, o que levou eles não a divulgar isso, ele ainda não teve não tiveram a grande certeza desse processo, dessa dinâmica, então ele infelizmente não teve como ser indicado nem ganhar o prêmio Nobel, como a teoria do Big Bang, Radiação, né? radiação, a teoria de tudo dele, aqui já fala tudo já no filme, né? Sim. Já fala Porque é baseado, o filme é baseado no próprio livro dele, né? Sim. Ele foi considerado um dos cientistas mais influentes do mundo, né? Desde Albert Einstein. Não só por suas decisivas contribuições para o progresso das teorias que explicam o universo, mas também por sua constante preocupação em aproximar a ciência das pessoas, né? Como ele não tinha religião, né? Ele sempre dizia que o começo de tudo, né? Ele fez a teoria do Big Bang, né? Ele não acreditava em Deus, então ele sempre lutava que a ciência pode ser mostrada, né? Enquanto Deus não, né? Chega até a ser engraçado porque ele era ateu e arrumou uma mulher totalmente devota, né? Cristã. Aí, Ela todo dia pensava em ele, né? Ela tinha aquela esperança, né? É bem aquela ideia, os opostos se atraem, né? É verdade. O que dá para aprender com tudo isso, assim, resumindo, a gente acabou de falar toda a história dele, toda a teologia que ele usou, todo o tempo que ele estudou. A gente vê a situação física dessa pessoa e o que levou a tão longe essa pessoa. Tem muita gente que... Por muito menos, né? A pessoa, por muito menos, ela desiste fácil, né? É isso que assim, é uma declaração até um pouco fora do contexto da apresentação aqui. Mas tem gente que desiste por qualquer coisa. E esse cara, olha o estado aqui na foto, você pode ver o estado que o cara se encontrava. Né? Ele era um cara que, meu Deus, ele estava um vegetal ali. Mas ele estava usando ainda uma coisa que estava funcionando ainda, que era o cérebro. Sim. É uma coisa impressionante. Tem muita gente que às vezes tem uma inteligência, não sei se chega ao ponto dele ou chega próximo, talvez mais ou menos, a gente não sabe. E não faz a metade que um cara desse faz. Então serve de exemplo para muita gente. Isso deveria ser, esse filme deveria ser exibido em escolas, a história dele deveria ser exibida em escolas, principalmente para essa geração que desiste fácil por qualquer coisa, por qualquer mimimi, desiste. Então é um exemplo muito, para mim, eu acho que para vocês também é um exemplo muito, muito bonito de se ver, né? Um cara que, ele se comunicava com um nervinho da bochecha aqui. Ele movimentava. Que era a última coisa, né? Eu me lembro Era o que restou, na O que verdade. funcionava dele era um lado. Um lado o lado esquerdo que ele mexia. E ele, ao mesmo tempo, ele era um cara que as respostas que ele dava eram umas respostas engraçadas nas perguntas que alguns apresentadores que faziam com ele. Às vezes eles faziam uma resposta até engraçada, ele tinha até um senso de humor muito inteligente. Né? Entendeu? Então era um cara fantástico, assim. Se um dia perguntaram, eu estava vendo uma entrevista com uma das grandes psicólogas aqui, que
que é a Andrea Morim, ela falou que nós só tínhamos gênios no século passado. Mas acabamos de ver um aqui e a gente não percebeu que o cara era um gênio. Então, porque quando se fala dele não é uma coisa lá de trás, né? Ele Ele não morreu é do agora, século, em 2018, né? do século passado, Albert Einstein, grandes físicos, filósofos. Morreu agora em 2018. Então é um grande gênio que está... Com 76 anos, né? No padrão de idade, ainda é um cara novo, podia estar construindo muita coisa. Mas infelizmente... Ele era uma pessoa que pensava tão à frente que ele disse uma vez que ele queria que os livros dele fossem vendidos em aeroportos, pelo fluxo das pessoas, né? Então ele achava que ia ser bem vendido os livros dele. Ele declarou numa entrevista em dezembro de 2004. Ainda assim, o Steven tinha consciência de que as vendas não eram sinônimo de leitura completa da obra. Então cada vez ele tentava trazer mais para a língua, para a nossa realidade, para a nossa língua, para poder estar todo mundo acessando os livros dele, porque ele queria que todo mundo tivesse conhecimento, né? Ele não botava palavras difíceis. O mais entendível possível, né? Na língua dos normais, né? Vamos dizer assim. É um gênio, cara. Vai ficar marcado para esse século. Tomara que aparecesse outros, né? Tomara que a nova geração se inspirasse nele. O problema da nova geração é que as inteligências artificiais estão tomando conta de tudo, né? E o que era isso que ele criticou em uma entrevista lá em 2011. Uma entrevista que ele achava que a inteligência artificial iria deixar o teu cérebro acomodado. Mas na verdade, a gente nosso curso é justamente para isso, né? Tirar os alunos da zona de conforto, porque hoje em dia eles estão muito... Está fora da caixa, né? Hoje em dia eles estão muito... para copiar? É para copiar? Pode fazer, mas já vai pagar? Deixa eu tirar uma foto. Antigamente a gente tinha que copiar tudinho que estava no quadro, né? Hoje em dia o aluno vai lá, não escreve, não leva caderno, bate lá uma foto do que o professor escreveu e pronto. Então, essa acomodação que eu acho que o Steve Hawking não queria, né? Mas provavelmente a gente vai ter que passar por um baque muito grande para poder a gente começar a pensar novamente. Porque, infelizmente, essas novas gerações que estão vindo estão muito acomodadas. Por isso que a gente vê depressão mais cedo, por pouca coisa, e vai acarretando um monte de doença. E como eu tinha citado anteriormente, essa geração está desistindo muito fácil das coisas. Eles desistem por qualquer coisa. A geração, qualquer obstáculo é uma desistência, né? O número de desistentes nas escolas hoje, vocês sabem que está gradativamente crescendo o número, o percentual está cada vez maior. Então, as escolas têm que procurar, como o Thiago falou, colocar uma educação dentro da tecnologia, uma saúde dentro do uso da tecnologia. Não se resume a TikTok, não se resume a Reels do Instagram, não se resume a vídeos do YouTube. Você vê que o YouTube também tem muita coisa que fala a respeito do próprio Steve Hawking, né? Se o cara quiser pesquisar a fundo, tem lá. Saber pesquisar, né? Saber o que procurar. Tanto que foi base para nós, né? A tecnologia pro próprio bem. Não só para, como o Paulo falou, não só para ficar assistindo TikTok o dia todinho. Porque, para ter uma ideia, esse cidadão ali, ele não tinha acesso, mas ele tinha acesso a muita leitura. Então, o que funcionava nele fisicamente eram os olhos. Não tinha mais nada que funcionava nele. Ele escreveu um livro, gente. A gente não escreve um livro. Ele escreveu um livro com polegar, gente. Com o software lá, ele tocava no botão lá e ele escreveu um livro. Então é uma coisa assim que nesse século, o século da mudança, o século da tecnologia avançada, e aí um cara conseguindo usar a tecnologia para esse modo, para esse bem, o cara simplesmente é um gênio. O cara usa os neurônios que sobrou dele. E como ele, né, teve o diagnóstico de 2 anos, né, de vida, ele e a esposa, né, sempre acreditavam que o relógio estava sempre contra eles, né? Sim. Então ele sempre achava que poderia ser amanhã, né? A gente
nunca sabe o dia, mas ele tinha já essa expectativa. Então ele fez tudo muito rápido, né? Ele teve filho, logo teve um filho atrás do outro, né? Ele teve 3, teve 2 rapazes e a menina. Então assim, a vida dele sempre foi se acelerando. E ele mostrou que todas as expectativas falharam, né? Que avançou aí, que chegou a 76 anos, né? E foi descoberta a doença com 21. Sim, Daí depois eles acabaram ainda se 1963, divorciando, né? o filme também ele mostra muitos problemas financeiros, né? Que eles tiveram que enfrentar desde o início. Porque o engraçado, eu até vi uma leitura dizendo que essas pessoas famosas, como jogadores e atores, né, pessoas importantes, eles recebem fortunas muito rápido, né? Sim. Enquanto um físico, uma pessoa, né? E eles demoram, né? Para ter dinheiro, para criar uma fortuna, né? É bem diferente, né? E são pessoas aí que, Uma coisa que mudam tudo, né? Mudam a uma história. coisa que eu converso muito com a minha esposa é estudar ali, digamos, vamos falar de um médico. O médico estuda de uns 10 anos para ganhar o quê? Uns 40 mil por mês. Uma pessoa do TikTok fica lá 1 hora de tempo, ele ganha o triplo disso. Onde é que está a valorização da pessoa que sempre esteve lá estudando, né? Aí hoje, por isso que às vezes a internet tu acha tudo que tu quiser. O que tu quiser tá lá na internet. Se a pessoa souber se aprofundar mais um pouquinho, vai lá na Dark Web. Mais um pouquinho, vai lá na Deep Web. E tá aí, né? Então, quando o Steve Hawking falou que ele não queria que o cérebro se acomodasse, mas infelizmente estamos se acomodando, porque hoje em dia tá tudo muito fácil. Muito fácil. Quantos livros será que um jovem hoje lê? Normalmente no ensino médio eles só leem os livros que estão na grade que o professor tem como obrigação ler. Se lerem, né? Se não Ou- fizeram um resumo. Procurou na internet o resumo, pronto. Joga uma inteligência artificial aí, vai falar tudo que precisa do livro. Sim. E para terminar, né, eu termino com uma frase que ele fala que a vida é um sem fim de adversidades, de obstáculos, somos nós que escolhemos como encarar isso, como queremos que seja essa viagem e que surge diante de nós. Façamos no que no final ela tenha valido a pena. Isso fica, né, de discussão para a gente pensar Como reflexão. como reflexão, para levar, né, e para estar, quando formos formados, está levando também para nossa turma, né. Pra sala de aula. Da nossa vida profissional. Daí obrigado pela presença de todos e até a próxima.